Leiam comigo novamente, Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça. Por exemplo, eu vivi minha vida inteira na prática do pecado, então eu ouço a pregação do Evangelho, entendo que Cristo na cruz serviu de sacrifício pelos meus pecados. Eu me arrependo do que fiz, admito os meus pecados, confesso, sou batizado. Ali eu fui sepultado e ao sair das águas ressuscitei com Cristo, justificado de tudo aquilo que eu fiz. Isso é o primeiro impacto da graça. Depois, para conservar a salvação que eu recebi, ou a justiça na cruz, o que eu tenho que fazer? Praticar as obras que Deus preparou para que eu andasse nelas. Olha o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então em Cristo eu sou criado para praticar as obras que Deus preparou. Olha só. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o primeiro impacto da graça na minha vida é o perdão dos meus pecados pela fé. Ok? Só que depois eu tenho que praticar as obras que Deus preparou para que eu andasse nelas. Quais são essas boas obras? Como que eu me porto dessa forma? Aí nós entramos no segundo passo da graça. Qual é esse segundo passo? Qual é esse segundo passo? Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Porque a graça de Deus se há manifestado ou se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. De que maneira? Versículo 2. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, o comportamento dos ímpios, e as concupiscências do mundo, os pecados cometidos pela humanidade, vivamos neste presente século, durante o nosso tempo de vida, sóbria, consciente, justa, perdoados em santidade e piamente na prática do Evangelho. 13. Aguardando, nessa postura, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade. O que é iniquidade? Transgressão dos mandamentos de Deus, das leis de Deus, de todo o pecado, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, veja bem, irmãos, a salvação pela fé que não requer as obras é o perdão dos pecados que cometi. Ok? Mas o que garante a minha salvação, ou perpetua a minha salvação, é o segundo passo, onde a graça vem me ensinando como um filho de Deus deve se portar. Renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, para que vivamos neste presente século, durante o tempo da nossa existência, de forma sóbria, justa e piamente. Sóbria, plenamente consciente, justa, justificada dos pecados, em santidade, e piamente na prática do Evangelho. Ok? Então vocês têm que entender isso. Não existe pecador justificado. A partir do momento que o pecador é justificado, ele deixa de ser pecador. Ele se torna santo. Pecador é o indivíduo sobre quem Satanás exerce poder. O diabo exerce poder. Um praticante do pecado não pertence a Deus, ele pertence ao diabo. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 8. Quem pratica o pecado, ou seja, o pecador, é do diabo, do enganador. Porque o diabo, o enganador, peca desde o princípio.
Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para o quê? 2 pontos. Para desfazer as obras do diabo, ou seja, para retirar do ser humano o pecado. Ok? Não tem como eu me ver como um pecador justificado, um indivíduo que ganhou o benefício de continuar pecando mesmo tendo Cristo morrido pelos seus pecados. Mas se Cristo morreu para os meus pecados, eu morri para os meus pecados também. Certo? Agora, é óbvio que se eu não morri para os meus pecados, Cristo também não morreu para os meus pecados. Isso é óbvio. Eu vou mostrar para você. Romanos, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 1, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado ou pecando para que a graça seja mais abundante? Paulo exclama: de modo nenhum, absolutamente. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou como continuaremos na prática do pecado ou pecando? Versículo 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Essa novidade de vida diz respeito a uma nova postura, a um novo comportamento. Eu não posso voltar ou continuar na prática da vida que eu tinha, da vida que eu levava, cometendo o pecado. Versículo 5: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, 2 pontos, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, não sejamos mais escravos do pecado. Versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, o cara que verdadeiramente foi justificado dos seus pecados, certo? É aquele que morreu para o pecado que ele praticava, que morreu para a vida que ele levava. Se o cara continua na prática do pecado, ele não foi justificado. Pode acontecer na caminhada por eventualidade pecados? Podem e vão acontecer. Para isso nós entramos lá em 1 João, capítulo 1, do 8 ao 10, especificamente no versículo 9, aonde João diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porque pecado é injustiça contra Deus. O que nós fazemos é injusto. Nós fomos justificados pela morte de um justo, sendo injustos, para sermos feitos justos como ele. Se eu pratico o pecado, eu estou sendo injusto com o sacrifício dele na cruz. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não existe pecador justificado. Então a graça, ela, na primeira abordagem, sou perdoado pela fé, até porque ainda preciso aprender a me portar como Deus quer. E depois, no segundo impacto da graça, ela vem com o ensino, me conduzindo, me instruindo a deixar de ser como antes eu vivia, no comportamento ímpio, na prática do pecado, movido pelas concupiscências que regem a humanidade.